Bom dia a todos vocês. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe, que nos oriente, que encha a nossa vida de luz espiritual para a gente fazer boas escolhas e continuar no seu caminho. Amém. Hoje é dia da gente falar sobre Apocalipse. Algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo que estão tendo dificuldades em entender Apocalipse. Realmente não é um livro muito fácil de entender. Então, baseado naquilo que elas falaram, eu vi que o problema está na falta de conhecimento do Antigo Testamento. Muita coisa de Apocalipse vem de encontro às revelações do Antigo Testamento. E daí eu arrumei o tema Por que 7 anos de tribulação? E nós vamos concentrar o nosso estudo de hoje nas profecias de Daniel, que é a base da tribulação, para a gente entender esses 7 anos de tribulação. Então não vão embora, fiquem comigo que eu vou tentar explicar o porquê de tudo isso. Lendo para vocês Daniel 9:24, que está escrito: um período de 70 semanas de 7 foi declarado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Aí, para começar, nós vamos ver que vai dar um número aí, um período de 70 semanas de 7. Toda a profecia de Daniel, quando fala em semanas de 7, nós vamos entender que esse período está se referindo a 7 anos. Por exemplo, vejam aí na tela a matemática que eu coloquei para vocês. 70 semanas vezes 7 está falando de um período de 490 anos. Mas que período é esse? Veja que, voltando lá atrás, quando os israelitas estavam muito desobedientes na idolatria, fazendo todo tipo de pecado, Deus ficou muito zangado com eles e permitiu que Jerusalém fosse destruída. Eles foram à escravidão. Vocês que assistiram meus vídeos passados, vocês conhecem essa história. Mas aí vai começar um acordo de Deus com os israelitas a partir do momento em que eles vão reconstruir o templo de Jerusalém. E esse período começa a contar dali esses 490 anos. Vamos continuar com a profecia de Daniel 9:25. Agora ouça e entenda. Passarão 7 semanas mais 62 semanas desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante, o ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Vamos voltar à nossa matemática. Então, primeiramente, ele está falando de 7 semanas. 7 semanas multiplicado por 7 anos vai dar 49 anos, que vocês estão vendo aí na tela. E daí, 62 semanas multiplicado por 7 anos vai dar um total de 434 anos. Aí, se a gente passar a régua e somar, vai dar um total de 483 anos, não é? Então, o que é que significa essa profecia? Significa que desde a reconstrução de Jerusalém, desde o comecinho lá,
até a data em que Jesus Cristo morreu, a data em que ele foi retirado deste mundo. Então, voltando aí, desde o começo da reconstrução de Jerusalém até agora, com a morte do Messias, já se passaram 483 anos. E só para confirmar o que eu acabei de falar, está escrito em Daniel 9:26, depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Aí nós vimos que o ungido, que é o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu para nos libertar dos pecados. Depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a viver um período em que nós estamos até hoje. E esse período nós chamamos de período da graça. Por que é o período da graça? Porque nosso Senhor Jesus Cristo veio, ele morreu no lugar do Cordeiro para nos salvar, e nesse período é suposto que nós todos voltemos para ele, que nós todos o aceitemos como nosso Salvador e sigamos um só caminho, uma só igreja. Não várias igrejas, várias religiões, nada disso. É uma igreja, a igreja de Cristo. Então, todos nós temos que falar a mesma língua que está na palavra de Deus. E a gente deve fazer isso antes da nossa morte. Não é esperar que a gente vai ter chance depois da morte, não. É agora a nossa chance de mudar de vida, levar uma vida reta e digna. Então, esse período da graça é o período que nós estamos vivendo. E daí, quando vai chegando próximo do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, vem aquilo que eu já falei para vocês, o período de dor, o período de muito sofrimento, que é comparado à dor do parto, em que a dor vai aumentando, aumentando, aumentando até o bebê nascer. Mas não é simplesmente dor, nós vamos ver que Deus vai provocar também essa dor, mandando o anticristo aqui na terra. E isso é para que as pessoas finalmente decidam qual caminho a tomar. Será que elas vão continuar com o anticristo? Ou será que elas vão ver que estão erradas, se arrepender e voltar para Deus? Seguir nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós só vamos a Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então, vocês viram aí a matemática, 490 anos inicial, menos 483 anos, sobraram os 7 anos em que irá cumprir essa profecia de Daniel, que é aquilo que nós estamos estudando em Apocalipse. Apocalipse está confirmando essa profecia de Daniel. E daí nós já começamos a estudar a parte dos 4 selos do Apocalipse, em que o anticristo vem para a terra. E esse anticristo, ele vem como se fosse o príncipe da paz, é um falso profeta. A gente tem a ilusão de ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa santa, mas na realidade é o próprio Satanás encarnado. Vamos ver o que é que Mateus está falando sobre isso. Mateus 24, 22. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. O que é que Mateus está falando aí? É que os escolhidos, todos que pertencem a uma igreja, não as igrejas que se dividem, que estão dividindo o mundo, não. As pessoas que pertencem a uma igreja que Jesus fala na Bíblia, as pessoas purificadas, santificadas, essas pessoas serão arrebatadas antes desse período da tribulação.
Então, quando muita gente fala, nós já estamos na tribulação, mas nós não vimos ainda o arrebatamento. Então, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, com certeza, mas ainda não é a tribulação propriamente dita, porque antes da tribulação, nosso Senhor Jesus Cristo vai retirar as pessoas que pertencem a Ele, os cristãos. Continuando, 1 Tessalonicenses 4,17, depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Aí está o arrebatamento. E daí, quem não foi arrebatado? O que é que vai acontecer? Começa esse período da tribulação. Esse período em que a terra vai estar governada pelo anticristo. E vai ser um período muito difícil, porque as pessoas praticamente não vão ter como escapar. Leitura de Mateus 24:15. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. O que é esse período de profanação? Diz a palavra que o anticristo vai colocar a sua própria figura dentro da igreja. E as pessoas vão adorar a figura do anticristo como se fosse um santo. E adorando alguém que não é Deus, com certeza a gente não está pondo Deus em primeiro lugar. E essa é a grande e a mais terrível das abominações que a gente pode fazer diante do Pai. E aí mais uma parte da profecia de Daniel, para a gente ter certeza que a tribulação demora 7 anos. O governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse período ele acabará com os sacrifícios e com as ofertas. E numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Quer dizer que esse profanador, ele vai continuar com as pessoas adorando a ele, até que chegue o momento em que ele será julgado, ele será eliminado da presença de todos aqui na terra. E vamos ver Apocalipse 13:8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então, gente, a gente tem que ter certeza que o nosso nome está lá no livro da vida. E como é que a gente tem certeza? A gente não pode viver em meio termos. Não sou eu falando isso, vocês estão vendo através da leitura da palavra. A gente tem que parar de adorar qualquer coisa, qualquer ser vivente que não seja Deus. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Isso é um perigo muito grande da gente ser enganado e estar adorando a besta, ou estar a caminho de adorar essa besta, porque é assim que a besta nos atinge pouco a pouco, até que a gente faça exatamente aquilo que ele quer. Uma das mudanças muito grande na igreja que está acontecendo atualmente e que as pessoas não estão nem percebendo, se trata de um acordo que está sendo firmado pelo Papa Francisco. Estou colocando aí para vocês a foto dele que está no jornal e também o link, que é para vocês não pensarem que eu estou querendo defamar ou que estou querendo falar algo
contra a Igreja Católica. Não, não é isso não, é os fatos, gente, os fatos. Então, vocês vão ler, vocês podem entrar nesse link, entrem também no link do Vaticano, que vocês vão ver que todas essas notícias estão lá. Então, o que se trata desse acordo que me preocupa muito do Papa Francisco? Ele já reuniu com líderes de muitos países, África, Afeganistão, Irã, China, Coreia, todos esses países ele está puxando para formar uma religião. Parece coisa boa, não é? Mas é uma coisa terrível. Por quê? Porque essa é uma religião sem transformação. Esses países vão continuar fazendo aquilo que eles sempre fizeram. Muitos deles negam o Messias. E veja que o Papa puxando para uma religião sem transformação, sem obrigá-los a usar a Bíblia, porque aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer é que a sua igreja seja única, uma igreja. Não juntar um monte de pecador, de pessoas que estão com filosofias totalmente diferentes daquilo que prega na Bíblia e falar, não, nós somos uma religião. Porque isso vai trazer paz, isso vai trazer a união, mas isso também é contra a palavra de Deus. Então, vocês vejam que nós estamos caminhando para esse lado que está mostrando em Apocalipse. E eu vou deixar para vocês fazerem a análise. Vocês podem entrar nesse site, façam a tradução pelo Google, o site do Vaticano, em que está mais difícil de compreender, porque eles colocam as palavras muito bonitas e a pessoa tem que raciocinar muito bem sobre essa parte bíblica que eu estou falando para entender o pecado, o problema por trás de tudo isso. Mas eu convido vocês a darem uma olhada, a orar e a vigiar, a não aplaudir certas coisas que na realidade é totalmente contra aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer. Talvez para a gente não cair nesses problemas que está mostrando Apocalipse, a gente tem que estudar um pouco mais de história. A gente tem que procurar as notícias e analisar os fatos, gente. Aquilo que está por trás da história que a gente está vivendo, que a gente está muitas vezes participando. E sem pensar, muitas vezes a gente está contra nosso Senhor Jesus Cristo, contra a sua palavra. Por quê? Porque a arte maligna, ela é uma arte satânica e quer de qualquer maneira nos enganar, colocar uma venda nos nossos olhos para a gente seguir como cordeirinho atrás deles. Mas veja que esse país vai chegar numa situação tão crítica que o povo vai chegar ao ponto de adorar a besta ao invés de adorar a Deus. Então vamos pensar sobre isso. Isso é muito sério mesmo. Espero que com esse esclarecimento as pessoas que estão tendo dúvida de fazer a conexão na história, espero que fique um pouquinho mais fácil. E depois, se eu tiver chance, talvez na terça-feira eu entro com o Apocalipse, continuando a abertura dos rolos, dos selos. Tá bom? Muito obrigada. Eu sempre agradeço a todos vocês pela sua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal, porque assim você poderá verificar todos os nossos vídeos. Não deixe de colocar um joinha. Eu peço isso porque eu quero que a palavra de Deus seja levada para todo o mundo. E eu te agradeço imensamente. É a única coisa que este site
perde de todos vocês. No mais, eu gostaria que vocês participassem do estudo da Bíblia. Estudem comigo, não importa que religião que você é bem-vinda, porque a palavra de Deus é uma só. Muito obrigada, meus amigos, pelo seu tempo valioso. Que Jesus te abençoe abundantemente. Amém.